Nesta semana, lá na sessão da Câmara de Vereadores do município de Paula Freitas, foi convidado o Dr. Carlos Eduardo Maccioli Cuccani para falar um pouco sobre o trabalho que é desenvolvido aqui nos municípios de nossa região. Na oportunidade, Maccioli falou sobre evasão escolar e outro assunto muito interessante também sobre violência sexual, algo que infelizmente acontece. Até tivemos um caso aí de bastante repercussão a nível de Brasil, onde uma menina de 11 anos, em tese, teria sido estuprada, e aí então um bebê de 7 meses foi feito o aborto, e tem muita discussão sobre esse assunto. Mas não vamos focar nesse assunto aí que é a nível nacional, apenas aí que a ocasião acabou acontecendo justamente na mesma época. Mas o doutor falou sobre o trabalho que é desenvolvido aqui na nossa região para o combate a essa evasão escolar e principalmente aqui nesse assunto quanto à violência sexual, onde infelizmente mais de 80% dos casos os abusadores estão dentro da própria casa. Pais, infelizmente, irmãos, tios, vizinhos, pessoas que têm aquele contato direto com a criança. E aí então, devido ao vínculo muito próximo, muitas vezes a família até demora a desconfiar de alguma coisa. E aí então, é claro, entra o trabalho aqui da área orientativa do nosso jurídico para falar sobre esse assunto tão importante. Vamos ouvir uma parte da fala do Dr. Carlos Maccioli lá na Câmara de Vereadores do município de Paula Freitas. Quando nós falamos em violência sexual, uma situação que uma pessoa vítima de tal crime, certamente a pior situação que vai passar em sua vida. Não raro ocorre de forma reiterada, porque, por exemplo, no caso da criança e adolescente, o índice é de mais de 87%, senhor vereador presidente, senhoras e senhores vereadores, de familiares ou pessoas muito próximas, que convivem no mesmo ambiente, que têm um contato, por vezes, cotidiano com aquela criança, que tem um vínculo, muitas vezes, até de afeto do pai, padrasto, irmão mais velho, primo, tio que mora na mesma casa, avô, um elo de confiança, uma facilidade de contato e depois, lamentavelmente, justamente esse elo é utilizado para a prática dos crimes mais horrorosos que nós possamos imaginar. E o índice de prática de tais crimes é assustador, assim como por exemplo, não é o tema de hoje, mas a violência contra a mulher. Nós atendemos todos os dias na Vara da Família e Infância e Juventude Sejusc de União da Vitória situações de mulheres pedindo socorro. Mas a mulher adulta, ainda que com toda uma dificuldade que só as mulheres aqui presentes sabem, porque nós homens nunca vamos vivenciar nada parecido, ela tem muita dificuldade de trazer à tona a violência pela qual sofreu, por vergonha, por medo, por não querer se expor, por confiar muitas vezes que o companheiro violento, o marido, vai mudar de comportamento, por ter uma dependência, a hora financeira, a hora econômica, enfim, por inúmeros motivos. Uma mulher adulta tem essa dificuldade. O que não dizer de uma criança ou um adolescente, que muitas vezes sequer compreende o porquê daquela pessoa ao qual ela tem um vínculo muito forte de afeto, de cuidado, de carinho, de atenção, é o mesmo que pratica em algum momento da sua vida um ato de violência. Que muitas vezes sequer consegue compreender que aqueles atos preliminares, antes de uma violência pior, eles já são um primeiro caminho, que não é um carinho, não é um cuidado, já é uma prática criminosa que pode trazer danos de muito difícil reversão na vida de um infante e de um adolescente. E não dizer de uma criança que sequer compreende muitas vezes que já está sendo vítima de violência. Nós jamais vamos visualizar, como bem lembra, ressalto aqui a nossa parceria com o promotor de justiça, Dr. Júlio Ribeiro de Campos Neto, quando certa vez numa manifestação pública ele lembrou que nós jamais vamos ver, por exemplo, crianças engatinhando aqui na frente da Câmara de Vereadores, com as suas chupetas, as suas mamadeiras, postulando, por exemplo, vaga em creche, que uma determinada comunidade lá que não atenda o número de crianças que não têm acesso ao estudo infantil. Há necessidade de que todos nós, senhoras e senhores representantes do povo aqui do município por meio da eleição,
ao qual foram escolhidos, aos integrantes da rede de proteção do município, conselheiras tutelares também eleitas, aqueles que por meio de um concurso público ingressam em uma secretaria do município, ou nós lá do Poder Judiciário temos um dever muito qualificado de proteção. Dever este, senhoras e senhores são legisladores, sempre importante ressaltar, consta no texto de um outro legislador, que é o nosso legislador originário, por meio do Poder Constituinte. Consta lá no artigo 227 da Constituição da República o dever de todos nós, todas e todos, independente inclusive de ter um vínculo de parentesco ou uma ligação de afeto ou de trabalho a uma criança ou um adolescente. É um dever de toda a sociedade tutelar da maneira mais qualificada possível. E é isso que buscamos fazer. Estivemos aqui, por exemplo, menos de 30 dias atrás, me corrija, vereadora Karina, se estiver equivocado, passando por todas as escolas do município. Fizemos isso na gestão anterior. Criamos vínculos com as alunas e alunos ouvidos. Na pandemia, abrimos espaços por meio de redes sociais, fizemos divulgação para os educadores do município, os educadores dos colégios estaduais vinculados ao município. Enfim, criamos sempre inúmeros mecanismos de escuta, de estender de mão, de prestação de socorro para vítimas de toda e qualquer espécie de violência, que não dizer de crimes tão graves.